Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nos cursos de Cálculo 2 estudando as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Hoje a gente vai focar nas equações lineares. Preparados? Então vamos para a aula. A gente vai resolver as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem que são lineares utilizando um método que a gente conhece como fator integrante. Então, para começar, as equações lineares de primeira ordem vão ter até a derivada de ordem 1 aqui, e elas têm essa forma aqui, é a forma geral. É uma função de x vezes a derivada do y em x, vezes mais outra função de x vezes o y, que é a derivada de ordem 0, igual a uma terceira função de x. Só que para o método que a gente vai utilizar, é interessante que a gente deixe o dx explícito. Então a gente vai dividir isso daqui, essa função linear aqui, pelo A1x. E aí, quando a gente divide pelo A1x, a gente elimina esse termo aqui, essa função. O A0 sobre o A1 a gente vai chamar de px, né? É uma nova função. E o g dividido pelo A1 a gente vai chamar de f de x. Então a gente sempre pode transformar uma equação linear de primeira ordem para essa forma aqui, que é o que nos interessa. Porque a gente vai poder reescrever essa equação aqui explicitando o diferencial. Multiplicando tudo por dx, né, a gente vai poder escrever ela assim, ó, como o dy, né, mais o p de x vezes o y menos a f de x, isso aqui multiplicando o dx, igual a zero, tá? E essa forma aqui é uma forma interessante porque quando a equação está nessa forma, ela pode ser transformada em o que a gente conhece como uma equação exata. E ela vai ser uma equação exata quando ela puder ser escrita assim, ó, dessa forma aqui, quando a gente pode escrever ela como uma m de xy vezes o dx mais uma n de xy vezes o dy, isso aqui igual a zero. Quando a gente consegue fazer a derivada parcial do m em y ser igual à derivada parcial do n em x. Pode não fazer muito sentido agora, tá? Mas depois a gente vai ver que quando a gente consegue escrever nessa forma, a gente consegue utilizar o que a gente chama de fator integrante e achar uma solução para a nossa equação que a gente conhece como exata, tá? Mas tem um detalhe, essa equação que a gente tem aqui, ela ainda não necessariamente ela é uma equação diferencial exata. Mas ela pode ser transformada em uma equação exata quando a gente multiplica por uma certa função que a gente não sabe qual é, mas se a gente multiplicar aquela nossa equação no tipo assim, ó, se a gente multiplicar aquela equação por um u de x, um mi de x dy mais um mi de x que multiplica p de x vezes y menos a f de x dx igual a zero. Tá? Então, qual que é o detalhe? A gente parte da premissa supondo que deve existir uma função mi de x que quando a gente multiplica aquela nossa equação, que ela vem de um rearranjo de uma função linear, de uma equação linear, a gente consegue identificar que a derivada dessa função em x, ou seja, a derivada parcial em x dessa mi de x, né, ela tem que ser igual à derivada parcial
em y do μ de x que multiplica p de x vezes y menos a f de x. Tá? Então, se a gente consegue, a gente fazendo esse passo a passo, a gente consegue, aqui é totalmente abstrato porque a gente está desenvolvendo o método. Depois no exemplo vai ficar bem mais claro como é que a gente aplica o método. Mas o método é baseado nisso, tá? Que a gente consiga identificar uma μ de x que satisfaça essa condição aqui, ok? É um critério fundamental para o nosso fator integrante. Então veja, a gente tem isso daqui, ó, certo? Eu vou apagar esse lado de cá para continuar esse raciocínio aqui. Vamos continuar esse raciocínio aqui, porque identificar quem é esse u vai nos ajudar a resolver aquela equação, ok? Então, na verdade, toda equação linear que pode ser transformada e escrita dessa forma, ela vai ser resolvida a partir do momento que a gente conseguir identificar quem é o u, que é o que a gente chama de fator integrante, tá? Então, aqui, ó, esse u aqui, a gente pode ver que derivando ele em x, ele é uma função de x, então a gente não precisa da derivada parcial. A gente vai simplesmente derivar o u de x em x. Isso aqui deve ser igual a gente derivando em y. Quando a gente deriva em y aqui, vai sobrar somente o p de x aqui, né? Vezes... vai sobrar simplesmente o u vezes o p de x. Né? O outro termo não tem y, então ele não aparece. Derivando em y vai sobrar o μ, aliás, que é o fator integrante, vezes o p de x, que é o que está multiplicando o y aqui. Ok? Então, quando a gente tem a equação nessa forma aqui, a gente pode resolver ela separando variáveis. Então a gente tem, se eu tirar esse u aqui, o de x aqui, né, a gente pode escrever du sobre u, du sobre u igual a p de x dx. Ok? A gente integra os dois lados e a gente tem aqui, ó, o ln, o módulo de u, de μ, né, é igual a integral de p de x dx. A gente não sabe quem é o p de x, então a gente precisa integrar para achar o módulo do u, o ln do módulo do u. Agora, para a gente achar quem é o μ, que é o nosso fator integrante, a gente vai elevar tudo ao expoente e. Então a gente tem que o μ de x é igual a e elevado à integral de p de x dx. Então esse daqui é o que a gente conhece como o fator integrante, tá? O nosso fator integrante. Tá? E agora a gente vai ver como a gente pode usar esse fator integrante para resolver aquela equação, né? Como utilizando a ideia de uma equação diferencial exata. Eu vou apagar esse lado de cá para a gente conseguir continuar a conta. Eu copiei para cá para a gente seguir a ideia olhando o seguinte. Agora a gente multiplica por μ, que é essa função, esse fator integrante que a gente encontrou aqui, todos os termos, a gente vai ficar com e elevado à integral de p de x dx vezes o dy. Aí a gente vai fazer mais e elevado à integral de p de x dx, que multiplica o p de x vezes y menos a f de x, tudo isso daqui dx igual a zero. Ok? Agora
a gente pode separar isso daqui, né? E a gente vai ver que quando a gente tem... Isso aqui parece meio confuso, né? Mas a gente pode separar, reorganizar ele da seguinte maneira. Eu vou fazer E integral de p de x dx dy, né? Mais E vezes a integral de E elevado à integral de p de x dx vezes o p de x y dx. Isso aqui vai ficar igual. Aí no outro lado da igualdade a gente vai ter o E na integral de p de x dx, eu abri esse termo aqui, vezes a f de x dx. Aqui a gente identifica o que tem no lado esquerdo da igualdade, que eu vou destacar com esse colchetezinho azul aqui. O que tem nesse termo aqui de interessante é que a gente pode escrever ele como o diferencial de E na integral de p de x dx vezes y. Isso aqui, ó. Tá? Isso daqui vai ser exatamente igual a todos aqueles termos. A gente pode visualizar isso pensando no seguinte, ó. Quando a gente tem o d de xy, o diferencial de xy é igual a x vezes o diferencial de y mais y vezes o diferencial de x. Então, com essa ideia aqui, a gente vê que aquele termo ali, ele vai ser o... A gente pode escrever ele como E na integral de p de x dx vezes o diferencial de y, que é o primeiro termo, né? Aí a gente vai ter mais o segundo termo aqui, o dx, ele vai estar multiplicado. Primeiro a gente tem o primeiro termo vezes o diferencial do segundo. Agora a gente vai somar com o segundo termo vezes o diferencial do primeiro. Então a gente vai ter o y vezes o diferencial de E na integral de p de x dx. Agora, quando a gente faz o diferencial disso daqui, ele vai dar a derivada do E na integral de p de x dx, que é o próprio E na integral de p de x dx, vezes a derivada do de dentro, que é o próprio p de x, e a gente vai ter o dx aqui. Então, quando a gente olha para esse termo aqui, é exatamente aquele termo lá, ó, só que trocado as ordens. Tá? Então, a gente olha aqui, dentro desse colchetes, a gente tem esse diferencial. Então, o que nos resta daquela equação é que a gente tem o diferencial de E na integral de p de x elevado à integral de p de x dx vezes y, certo? Isso daqui é um diferencial igual ao segundo lado da equação, aqui o direito, que é E na integral de p de x dx vezes a nossa f de x dx. E aí, quando a gente integra os dois lados da nossa equação aqui, integrando os dois lados, integrar um diferencial é o próprio é a própria função que está aqui no diferencial. É uma integral exata. Assim como quando a gente integra dx, a gente tem o x. Quando a gente integra dxy, a gente tem xy. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, é exatamente o E exponencial na integral de p de x dx vezes y aqui. Exatamente isso daqui quando a gente integra esse cara aqui. E aí, quando a gente integra o outro lado, aqui, a gente vai ter que... Esse outro lado aqui, então, vai ser a integral do E. É a própria integral do E elevado à integral de p de x dx vezes a f
de x dx. Tá? Então, aqui a gente pode identificar que o y, a gente tem como isolar ele se a gente multiplicar os dois lados por e na menos integral de p de x dx. Tá? Então eu vou apagar esse lado de cá e a gente vê que aqui ó, existe um fator integrante. Ele acompanha a conta, né? Mas vamos ver, depois a gente vai fazer um resumo disso aqui, vai ficar mais claro. Então continuando aqui, olha, a gente pode isolar o y, que é a solução daquela equação inicial, como sendo aqui a gente vai ter mais uma constante de integração, né? Quando a gente integra isso aqui, tem mais uma constante de integração que eu esqueci de escrever. A gente vai ter o e elevado a menos integral de p de x dx, certo? Vezes a integral do e na integral do p de x dx vezes a f de x dx mais a constante vezes o e na menos integral de p de x dx. Então, isso daqui pode parecer muito complicado, mas a gente consegue resumir isso daqui no passo a passo. Então a gente consegue, mas o mais importante é que a gente consegue uma solução geral da equação que tem a forma dy dx mais um p de x vezes y igual a uma f de x. Então toda vez que a gente tiver uma equação dessa forma, ou que a gente consiga escrever dessa forma, a solução geral, né? A solução geral vai ser dada por essa confusão toda aqui. Tá? E aqui o que a gente usou é o fator integrante μ. Então, se a gente identificar ali, né, com o fator integrante μ igual a e na integral de p de x dx, fica mais fácil de resolver, tá? Porque daí a solução ela fica y igual, aqui a gente tem μ na menos 1, integral de μ f de x dx mais c vezes μ na menos 1. Então, se a gente faz isso aqui, tudo junto parece uma coisa absurda, mas se a gente faz separado, faz muito mais sentido, né? Essa como sendo a solução dessa equação aqui. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos também. Tá bom, agora a gente fez toda a dedução do método, a gente vai ver que na prática não é tão absurdo assim. A gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente tem que olhar para a equação e ver se ela é linear. Ela é linear? Bom, tem uma função de x vezes a derivada primeira, aqui tem outra função vezes a derivada zero, né, que é a própria y, igual a uma outra função de x. Então beleza, ela é linear. Só que essa forma aqui não é a parte mais interessante. A gente tem, o primeiro passo é escrever ela na forma dy dx mais p de x y igual a uma f de x. Então, para isso, a gente vai dividir tudo por x. Então, a gente vai dividir tudo por x. Aí, a gente fica com dy dx menos 4 sobre x y igual a x na 5. E, aliás, ainda eu vou já passar aqui para o outro lado. Vou colocar aqui como menos e na x igual a 0. Tá? Então, bom, primeiro passo, vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Não, o professor embaralha tudo. Vou fazer uma coisinha de cada vez. Então aqui, primeira coisa, já está na forma
O que a gente identifica aqui, então? É que o nosso, aqui ó, a gente tem o p de x é igual a menos 4 sobre x. E a nossa f de x é igual a x na 5 e na x. Bom, então já estamos chegando. Primeira etapa está concluída. Identificamos o p e o f. Agora, a gente precisa achar o fator integrante, né? Então, o segundo passo é achar o μ, que é o nosso fator integrante, como sendo e elevado à integral de p de x dx. E, então, para isso, a gente vai ter que fazer a integral do p de x dx é a integral, é menos 4 aqui. Então, a gente tem menos 4 vezes a integral de dx sobre x. Então, aquela integral ali em cima, ela é menos 4 vezes o ln do módulo de x. Então, a gente tem essa integral aqui, vai dar um menos 4ln de x. Esse menos 4 ele pode ser visto como um expoente, então ele é o equivalente a ln de x na menos 4. Aqui do módulo de x na menos 4, certo? E aí o nosso μ, ele vai ser o e elevado ao ln de x na menos 4 aqui. Então, o nosso μ, o e elevado ao ln, são funções, são duas aplicações que um elimina o outro, né? Então, a gente fica com o μ igual a x na menos 4, tá? Então, o nosso fator integrante aqui, ele vai ser o x na menos 4. E aí a gente vai para nosso terceiro passo. Então, primeiro passo, achar a forma da equação para identificar as funções p e f. O segundo passo, achar o fator integrante. Terceiro passo, colocar o fator integrante multiplicando todos os termos dessa equação aqui. Aqui, multiplicar tudo pelo fator integrante. Aí a gente vai ficar com x na menos 4, que multiplica dy dx, né? Aí a gente vai ter menos 4x na menos 4 dividido por x, vai ficar x na menos 5, y, igual a x na menos 4 vezes x na 5 e na x. E essa equação aqui, até eu vou reorganizar os termos e multiplicar tudo por dx, a gente fica com x na menos 4 dy menos, aqui a gente fica com x, 4x na menos 5 y dx, né? Igual a x e na x dx. Então eu multipliquei tudo por dx, aqui apareceu um dx, e aqui também eu reorganizei os termos. Aí a gente vai perceber que esse cara aqui, ó, é um diferencial exato, né? Isso aqui é exatamente igual ao diferencial de x na menos 4, x na menos 4 vezes o y, igual ao x e na x dx. Aí a gente pode integrar os dois lados aqui. Aqui já está separado. Esse daqui é aqui já está exato, a gente pode resolver isso aqui por integração por partes. E esse daqui é exatamente o x na menos 4. Tá, então agora o quarto passo é resolver isso aqui, né? A gente sempre vai ficar com o diferencial exato se a gente fez o fator integrante correto, ok?
Aí então a gente fica com x elevado a 4y igual a integral de x na x, ele vai ser a integral de x na x vai ser x e na x menos e na x mais uma constante. Tá, então a gente faz essa integral aqui por partes. Tá, deixo para vocês verificar essa conta aqui. E a gente fica com o y. Então o quinto passo é a gente identificar a solução como sendo y igual, multiplicar tudo por x na 4, a gente fica com x na 5 e na x, menos x na 4 e na x, mais c x na 4. E essa aqui é a nossa solução geral. Ok? Então vocês veem que a aplicação é bem mais simples do que a dedução. Então está aqui uma forma de a gente resolver aquela equação diferencial ali. Primeiro passo, identifica a forma da equação, se ela for linear, para que a gente possa identificar quem é o P e quem é o F. Identificando o P, a gente consegue achar o fator integrante. Multiplica tudo pelo fator integrante e aí a gente vai conseguir identificar um diferencial e no outro lado vai ficar só um dx. Vai ficar uma equação exata para resolver. O diferencial, ele vira a própria função aqui, né, quando a gente integra. E aí essa outra equação aqui que a gente vai ter que integrar. Essa daqui é quem? É o nosso μ vezes a f em dx, certo? E aí a gente chega a uma solução, isola o y e tem a solução geral. Esse outro exemplo aqui a gente vai ter de novo, seguindo passo a passo. A primeira coisa é a gente identificar a forma. E aqui ela já está na forma dy dx mais um p de xy mais igual a uma f de x. Então a gente já identifica aqui o nosso p de x é igual a menos 3 e a nossa f de x é igual a 0. Tá? Agora, o segundo passo é a gente identificar o fator integrante. O nosso μ ele vai ser igual a e vezes e elevado à integral de p de x dx. Então a gente vai ter que fazer a integral do p de x dx. Isso aqui vai nos dar integral menos 3 menos a integral de 3 dx, que é igual a menos 3x. Beleza? Então o nosso μ de x ele é igual a e na menos 3x, nesse caso. Feito, achamos o nosso μ, nosso fator integrante, aqui. Então a gente passa para o terceiro passo, que é multiplicar toda essa integral, toda essa equação pelo nosso fator integrante. Claro que a gente vai ter que multiplicar por dx os dois lados aqui, né? Porque aí a gente consegue identificar o diferencial. Então a gente vai pegar e na menos 3x vezes o dy, vezes o dy aqui, e aí a gente vai ter menos 3 e na menos 3x vezes o y dx, certo? Igual a 0, que não muda. Então aqui, esse cara, quando a gente olha esse cara aqui, a gente vai identificar como sendo o diferencial. Integral no lado de lá vai ser zero, vai ser uma constante, né? Então o quarto passo é identificar o diferencial e resolver a integral no lado direito. Então aqui a gente identifica o diferencial como sendo
e na menos 3x, y. Basicamente é isso daqui, é o fator integrante vezes y, certo? Esse é o nosso diferencial. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, quando a gente integra os dois lados, aqui, a gente já vai ter a solução, né? Aqui a gente já vai ter o e na menos 3x vezes y igual a uma constante. Então, a gente tem o quinto passo, que é simplesmente isolar o y como sendo c e na 3x. Beleza? Então, tá aqui a nossa solução geral. Vou marcar em azul também. Nossa solução geral. Solução geral para a equação linear, utilizando o método do fator integrante. Beleza? Espero que tenham compreendido. Acho bem legal aprender esses métodos. A dedução é meio complicada, mas a prática não é tanto assim. Agora a gente vai resolver esse problema de valor inicial, né? Começando pela solução geral da equação, que para resolver a gente vai ver, bom, ela é linear, né? A gente só olha pela forma e já vê que ela é linear. E a primeira etapa, então, a gente vai identificar quem é a p de x. Então a gente vai fazer o dy dx mais y sobre x igual a 2, dividindo tudo por x. Então a gente já identifica o p de x como sendo y sobre x. Aliás, 1 sobre x. E aqui está multiplicando o y. Beleza, agora o segundo passo é o fator integrante. É o μ. O nosso μ, ele vai ser e na integral de p de x dx. Então a gente vai fazer a integral de 1 sobre x dx, que é igual ao ln do módulo de x. E aí quando a gente faz o μ, ele vai ser e elevado ao ln do módulo de x, que é o próprio x. Aqui. Ok? Então, aqui a gente já tem o nosso fator integrante, μ é igual ao próprio x. Agora, terceira etapa, a gente vai multiplicar toda aquela equação pelo x e já vamos separar os diferenciais. Então, a gente vai ter x dy, né, mais x, aqui com esse x no denominador vai ficar o próprio y dx aqui, né, porque eu estou multiplicando tudo por dx, igual a x vezes 2 dx. Então até eu vou mudar aqui a ordem, né? Fica 2x dx é melhor. 2x dx. Agora a gente vê que isso daqui é o diferencial de x vezes y. E ali a gente tem 2x dx. Então a quarta etapa é a gente resolver essas integrais aqui, ó. No lado esquerdo é fácil, porque é só x vezes y. No lado direito, a gente vai ter 2x ao quadrado sobre 2. Então é x ao quadrado mais uma constante. E aí a quinta etapa é a gente isolar o y, que é a nossa solução, multiplicando tudo por x na menos 1. Então aqui a gente fica com x mais c sobre x. Aqui. Então essa daqui é a nossa solução geral. Então agora a gente, na condição de que o y de 1 é igual a 0, então quando x é 1, o y é 0. A gente vai ter y igual a 0 igual a 1 mais c sobre 1. Então a gente tem aqui que o c é igual a menos 1. E aí a gente vai ter a solução particular, o y de x
vai ser igual a x menos 1 sobre x. No lugar do c a gente põe menos 1. Essa aqui é a solução particular do problema de valor inicial aqui. Ok? Então vejam que conforme a gente vai fazendo, ele tem uma metodologia que vai se tornando mais fluida, mais simples de fazer. Então, pessoal, hoje a gente estudou as EDOs de primeira ordem lineares. Na próxima aula a gente vai começar a estudar as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda um colega a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Vamos encerrar a aula por hoje. Até a próxima. Até mais.